Pois bem, então, meus irmãos, bom dia a todos, graça e paz de Jesus. Vamos dar início, então, à nossa escola dominical. Hoje, domingo, dia 13 de fevereiro, né? Já passamos um mês e já estamos aí na metade do segundo mês do ano, com a graça de Deus sempre, né? Vamos, então, nos colocar de pé, nós vamos orar e em seguida vamos dar início, então, aí à nossa escola dominical de hoje. Oremos então. Senhor Deus, Pai de misericórdia, Deus de bondade, de amor, a Ti elevamos as nossas vozes em oração, Deus. Os nossos corações, ó Deus, colocamos diante do Senhor, confessando os nossos pecados e suplicando, Deus, o Teu favor sobre as nossas vidas, a Tua graça, a Tua misericórdia sobre as nossas vidas, sobre a Tua igreja, Deus, espalhada pela face do mundo, Deus, espalhada pela face da terra, entre os muitos povos, muitas línguas, muitas raças. A Tua igreja que se reúne hoje, Senhor, no dia do Senhor, Pai. Nós rogamos que a Tua mão esteja presente sobre as nossas vidas, Deus, e que esse tempo que estejamos aqui, Senhor, seja um tempo de bênção, seja um tempo de edificação da Tua igreja, Pai. Desde já pedimos por aqueles que por algum motivo não estão aqui essa manhã, em especial aqueles que talvez estejam, ó Deus, enfermos, que o Senhor visita eles essa manhã, Senhor. Que o Senhor venha dar consolo, alívio de qualquer que seja a enfermidade, Senhor. Aqueles, ó Deus, que têm estado fracos, ó Pai, na fé, que o Senhor também possa fortalecer, visitar eles essa manhã e despertar neles, ó Pai, o desejo, o compromisso de estar juntos aqui, ó Senhor, para em comunhão, Senhor, adorar, bendizer, glorificar o Teu nome. E aprender também, Senhor, da Tua palavra, que é viva, que é poderosa, que edifica as nossas vidas, ó Pai. Desperta a Tua igreja, Senhor, porque os tempos que nós vivemos são tempos difíceis, tempos confusos, tempos onde nós não podemos brincar, Senhor. Desperta o Teu povo, nós te pedimos, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem se sentar, com a graça de Deus. Pois bem, então, meus irmãos, eu quero convidá-los a abrir comigo as suas Bíblias aí em Mateus capítulo 1. Mateus capítulo 1. Nós vamos ler um texto que todos gostam de ler, que é a genealogia de Jesus. Todo mundo gosta de ler genealogia, não gosta? Principalmente ali nos livros de crônicas, né? Primeira Crônicas tem uma genealogia extensa, né? É bom porque aparecem os nomes bonitos da filha. Sim. Isso mesmo. Às vezes a gente assim, descobre uns nomes interessantes, você vai ver aonde? Tirou ali da genealogia, né? Tô brincando, né? Às vezes a gente não tem assim tanto prazer em ler as genealogias quanto deveríamos ter. Porque se não fosse algo importante, não estaria aqui na Bíblia, não é? Então, quando você se deparar com alguma genealogia na Bíblia, não pule, não é? Pelo contrário, eu te desafio você, inclusive, a prestar mais atenção. Se necessário for dar uma pausa na sua leitura e volta depois quando você estiver mais assim, descansado, porque tem algo importante nas genealogias também. E a gente tem que voltar os nossos olhos, né, para esses textos que às vezes julgamos menos importante, né, mas que tem tanta importância como qualquer outro texto da Bíblia. Então vamos lá. Nós vamos ler até o versículo 17, então, de Mateus capítulo 1. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, Isaque a Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos.
Judá gerou de Tamar a Pérez e Zera. Pérez gerou Esrom, Esrom a Arão. Arão gerou Aminadab. Aminadab a Nazon e Nazon a Salmão. Salmão gerou de Raabe a Boaz. Este, de Ruth, gerou a Obed e Obed a Jessé. Aí, ó, já descobrimos o nome, tá vendo? Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi a Salomão, da que fora mulher de Urias. Salomão gerou a Roboão, Roboão a Abias, Abias a Asa gerou a Josafá, Josafá a Jorão, Jorão a Uzias. Uzias gerou a Jotão, Jotão a Acás, Acás a Ezequias, Ezequias gerou a Manassés, Manassés a Amon, Amon a Josias. Tem um Josias também, não tem? Aí, ó, descobrimos outro nome. Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel, Salatiel a Zorobabel, Zorobabel gerou a Abiúde, Abiúde a Eliaquim, Eliaquim a Azor, Azor gerou a Sadoc, Sadoc a Aquim, Aquim a Eliúde, Eliúde gerou a Eleazar, Eleazar a Matã, Matã a Jacó, e Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo, de sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. Desde Davi até o exílio na Babilônia, 14, e desde o exílio na Babilônia até Cristo, 14. Amém? O versículo 16 fala assim: e Jacó gerou a José. Esse Jacó que gerou José não tem nada a ver com aquele Jacó que gerou José do Egito. Tá bom? Estou falando isso porque já me perguntaram. Né? Só que existe um lapso de tempo muito grande mesmo, um espaço de tempo muito grande, né? Entre um e outro. É que na verdade eram nomes comuns, né? Então a tendência de se repetir nomes era muito comum. Só uma curiosidade aqui. Diz assim: Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Observe que existe uma sequência, né? Fulano gerou ciclano e assim por diante, né? Esse gerou esse, mas quando chega em Jesus, não é o homem que gera, né? Marido de Maria, da qual nasceu Jesus. Uma tradução assim mais, mais, vamos assim dizer, literal, seria da qual foi gerado Jesus, né? Porque Jesus não foi gerado pelo homem, né? Foi gerado pelo próprio Deus, pelo Espírito Santo. Mas muito bem, meus irmãos, hoje nós vamos começar então uma nova série de estudos aqui na Escola Dominical, onde nós vamos estudar o Evangelho segundo Mateus. E eu não sei quanto tempo nós vamos levar para concluir, mas eu espero demorar muito, porque a minha intenção é, com a graça de Deus, a partir de Mateus, abranger assim aquela grande narrativa que existe na Bíblia, que aborda os temas de criação, queda, redenção, apontando assim para o último estágio, que é a glorificação. Tudo isso, né, partindo de Mateus. Isso porque, se nós partirmos de qualquer livro na Bíblia, nós podemos, né, e chegaremos, né, a essa conclusão, né, porque ela está toda conectada. Né? A ideia é que o texto, né, o texto inclusive vem de tecido, né, o tecido vem de texto, né, aquela ideia de tecer. Né? Então, cada palavra, cada frase, cada parágrafo, né, tem um contexto menor, um contexto próximo, contexto anterior, posterior e um contexto maior, que é a história da redenção. Por isso, então, a partir de Mateus, nós vamos abranger esses temas da criação, queda, né,
redenção apontando para esse estágio último que é a glorificação. E a ideia, ao estudar esse evangelho, é olhar para a vida de Jesus como em Cristo as promessas de Deus são cumpridas. Como, olhando para Mateus, nós vamos ver como as promessas de Deus em Cristo Jesus, elas são cumpridas, Principalmente porque esse evangelho, ele é conhecido como o evangelho do Messias para o povo de Deus, que é a igreja. O povo de Deus, quando nós falamos de povo de Deus, nós estamos falando de todos aqueles que foram eleitos por Deus, que estão espalhados pela face da terra. No Antigo Testamento tinha sua expressão na nação de Israel, localizada geograficamente ali no Oriente Próximo, Oriente Médio ali, mas que depois da vinda de Jesus alcança todos os povos, todas as nações, línguas, raças. Daí o seguinte, nós vamos evitar nesse estudo algumas informações muito técnicas, salvo quando necessário, conforme foi isso aqui que eu falei, de Jesus ser gerado por Deus. Não que a gente vai fugir disso, mas quando necessário a gente explica assim, algum termo técnico, ou às vezes até uma palavra no texto original, para trazer um entendimento melhor de algum texto, mas a ideia é fugir desses termos muito técnicos para seguir aquela leitura mais corrida, mais fluida. E quando nós falamos Evangelho segundo Mateus, basicamente nós estamos dizendo que o que vamos ler é aquilo que Mateus escreveu sobre a vida de Jesus, ou seja, sobre as boas novas de Jesus Cristo. E quando nós falamos de Evangelho, boas novas, isso inclui em primeiro lugar a má notícia. Olha que interessante, porque a gente fala de Evangelho como uma boa notícia, mas primeiro nós temos que falar da má notícia. E a má notícia é que o homem estava separado de Deus por causa do pecado. Os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Daí vem a boa notícia de que Jesus, o Cristo de Deus, Deus encarnado, ele veio para nos redimir dos nossos pecados e nos reconectar com Deus. Ele veio abraçar a humanidade caída, e reconectá-la com Deus. E hoje, conforme aquele cântico antigo, o véu que separava já não separa mais. Hoje nós temos acesso à presença de Deus. Portanto, Mateus fala sobre Jesus Cristo. Mateus nos fala quem ele é, ou melhor dizendo, quem ele era e quem ele é, como ele veio, por que ele veio, o que ele ensinou, como ele viveu, como ele morreu e como ele venceu a morte para, através da ressurreição, desfazer os laços do pecado que nos tornava escravos. Então o livro de Mateus é sobre as boas novas de Jesus Cristo. Grava bem isso na sua mente. Daí eu quero convidar você também novamente a fazer um exercício imaginativo. Eu quero que você imagine você mesmo ou outra pessoa que nunca teve contato com a Bíblia. Imagine que você nunca teve contato com a Bíblia. Você é um leigo, nunca vi, nem li, eu só ouço falar. Imagina, E poderia ser um novo convertido ou até mesmo um ateu que estava simplesmente procurando informações como um livro qualquer. E aí você tem em suas mãos um exemplar do Novo Testamento, Tipo esse aqui, isso aqui é um Novo Testamento que você encontra, você vai se hospedar num hotel, você é daquele dos Gideões internacionais, Que é distribuído aí pelo mundo inteiro, Eles estiveram aqui ontem, a gente estava conversando, eles deixaram aqui para a igreja. Eles espalham esse Novo Testamento pelo mundo todo. E aí você está num hotel e você
está entediado de olhar o celular, o Instagram, o Facebook, e você olha para o lado e está lá o Novo Testamento. E você se depara, né, com essa declaração que você vai ler aqui Mateus, com essa declaração que nós lemos aqui no primeiro versículo. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Observe que, além de Jesus Cristo, você tem mais dois personagens aqui, Davi e Abraão. E você é uma pessoa leiga, você nunca conhece, nunca ouviu falar de nada dessas histórias. Então, surge a pergunta, quem são esses aqui? O livro é de Jesus Cristo, é a genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Qual que é a reação que essa pessoa teria? Né? O que ela pensaria, né, quando ela se deparasse com essas informações? A ideia é que, naturalmente, se é uma pessoa curiosa, ela vai buscar informações a respeito, né, de Davi, de Abraão e, por que não, de todos os outros nomes que são mencionados aqui nessa genealogia. Nesse sentido, nosso estudo ele vai, por um lado, ser simples, para quem nunca teve contato assim, mais aprofundado, né, com a Bíblia, sem deixar de ser um estudo também aprofundado para quem já tem um contato, né, quem já cresceu ouvindo, né, sermões, mensagens, estudos sobre Mateus. Simples porque eu quero tentar fazer de uma forma simples, né, evitar aqueles termos técnicos, né, que às vezes a pessoa está tão, né, você vai ler nos livros, né, os comentários, e você acaba se envolvendo muito com aquelas palavras, e quando você está falando, as pessoas acham que você está falando uma língua estranha. Por quê? Porque às vezes a gente não consegue, né, traduzir em palavras mais simples, né, palavras comuns do dia a dia. A gente sempre tinha assim no seminário, o professor de pregação, ele falava o seguinte, olha, a comparação que ele fazia é assim, quando você vai servir a mesa, você não fala para a pessoa como você preparou aquela comida. Você serve, né, ali em vasilhas assim adequadas, né? Mas você não vai falar, olha, eu matei esse frango dessa forma, né? Senão a pessoa desanima de comer, não é? Você apresenta de uma forma que vai atrair a pessoa, né, o desejo da pessoa de comer. Então, o estudo também e a pregação, né, nesse sentido, ela tem que observar esses detalhes, né? A ideia é trazer de forma simples, mas de uma forma que vocês vão desejar, sabe? Vocês vão olhar para esse prato assim, de Mateus e falar assim, eu quero saborear esse estudo, né? Eu quero me deleitar nesse estudo. Isso é muito bom, porque isso é a palavra de Deus, né? Essa é minha intenção, né? É claro que com a graça de Deus é sempre, né? Mas aí, você então, como um bom leitor, que se deparou com o Novo Testamento, né? E está lendo ali, você sabe que, como um bom leitor, você precisa de informações não somente sobre o conteúdo, mas também sobre o autor. Todo bom leitor sabe disso. Quando você vai ler um livro, é interessante você saber quem é o autor, o que ele pensava, o contexto dele. Todo bom leitor sabe disso, não é? E aí, quando você se depara com Mateus, você tem um problema seguinte, porque nós temos aqui uma tarefa dupla. Porque, em primeiro lugar, quem que é o autor da Bíblia? É o próprio Deus, é o Espírito Santo. Então, no que diz respeito a esse primeiro, né, esse primeiro autor, você precisa, né, de não necessariamente conhecer ele, mas ser conhecido por ele, que é Deus. Ser conhecido por ele e estabelecer um relacionamento com ele. Sobre o segundo, que no caso é Mateus, né, porque Mateus foi quem escreveu, mas o autor é o próprio Deus.
Nos tempos da Bíblia, olha, eu vou usar um termo técnico agora aqui, mas eu vou explicar o que é também. Nos tempos da Bíblia existia um ofício que se chamava amanuense. Amanuense. O que é o amanuense? Vou dar um exemplo prático aqui. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 16, para você ver que interessante. Romanos capítulo 16. Quem que escreveu Romanos? Paulo, não foi? Ele já começa, Paulo, né, servo de Jesus Cristo, bem no início. Mas olha que interessante, no capítulo 16, no versículo 22, fala assim: eu, Tércio, que escrevi essa epístola, vos saúdo no Senhor. Ué, foi Paulo ou foi Tércio? Olha que interessante. Foi Paulo ou foi Tércio? Tércio redigiu, mas o conteúdo é de Paulo. Tércio, então, era quem? O amanuense, aquele que escrevia. Quem assistiu aquele filme Central do Brasil sabe o que eu estou falando. Eu esqueci o nome da atriz Fernanda Montenegro, que escrevia as cartas. Não é? O conteúdo não é de quem está escrevendo. O conteúdo é de quem está ditando, falando. Então, no contexto bíblico existia muito isso. E, nesse sentido, Mateus seria o amanuense de Deus e todos os outros autores, porque o conteúdo, em primeira instância, é Deus quem está inspirando eles para escrever. Sobre Deus, eu já falei, a gente precisa conhecer nesse relacionamento pessoal, nos envolver com Ele. Sobre Mateus, nós podemos obter algumas informações na própria Bíblia. Quem foi Mateus, então? Então, antes de falar sobre o conteúdo que Mateus escreveu, nós vamos abordar assim, de forma introdutória quem era Mateus, justamente para termos assim, um pano de fundo e compreender algumas questões importantes sobre a forma como ele escreveu esse texto. Porque a forma como ele escreveu esse texto diz respeito, inclusive, o motivo de eu estar começando esse estudo aqui, que é cumprindo a promessa que eu fiz quando eu estive aqui para conhecer a igreja. Que eu falei sobre Mateus, de forma assim panorâmica, mas com a promessa de que, se a igreja gostasse, eu voltaria para ensinar o restante de Mateus. Então nós vamos ensinar o restante de Mateus. Mateus, também conhecido, também chamado de Levi, foi um dos apóstolos de Jesus. O seu chamado por Jesus está registrado aqui em Mateus capítulo 9. Nós vamos ler alguns textos para a gente compreender isso aí, para a gente ficar inteirado do que nós estamos falando. Mateus capítulo 9, versículo 9. Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Os outros evangelhos vão trazer o nome dele como se fosse Levi. A ideia é que Levi seria um nome judaico, nome hebreu, e Mateus seria um nome romano. Isso porque Mateus, quando ele escreve, primeiramente ele escreve para um público judeu. Depois esse evangelho é traduzido também para a língua grega, para outras pessoas também terem acesso. Mateus então era um coletor de impostos, e como tal, ele estava sentado na coletoria de impostos, e como tal ele era odiado pelo seu povo. Um exemplo disso era quem? De um coletor de impostos que o povo não gostava muito, como Zaqueu, eu quero subir, com o Zaqueu, Zaqueu, lá em Lucas capítulo 19, versículo 7, diz assim: todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador, quando Jesus se dispôs a estar na casa de Zaqueu.
né? Eles começaram a murmurar, falando, olha, Jesus estava se hospedando com um pecador. Era a visão que eles tinham, né, dos publicanos, cobradores de impostos, né? Isso porque Roma governava aquela região de Israel, toda ali. E eles cobravam impostos, né, dos países que eles governavam. E quem cobrava esses impostos eram os publicanos. Publicanos que normalmente cobravam um valor acima da quantia exigida. Daí, né, a razão pela qual eles não eram muito queridos pelo povo, né, porque eles cobravam acima do que era exigido. Os publicanos, na verdade, eles contratavam, eram funcionários públicos, contratavam pessoas para trabalhar para eles, né, e esses que cobravam os impostos diretamente, eles eram, né, extorquiam do povo, né. Os coletores de impostos eram geralmente cidadãos do próprio país, né, que estava sendo tributado, ou seja, imagine que nós somos uma colônia de Portugal, né? Acho que é mais os Estados Unidos. E eu então sou brasileiro, mas eu trabalho para outro império cobrando impostos do meu próprio país e eu cobro a mais do que aquilo que é devido, né? Imagina como que os meus vizinhos vão olhar para mim. Não vão olhar com bons olhos, né? Pelo contrário, os judeus, eles classificavam os publicanos com, assim, os elementos mais baixos da sociedade, que é muito comum expressões como pecadores e prostitutas. Então, os publicanos estão nessa categoria para os judeus, porque eles, né, eram traidores da pátria. Quando Jesus, então, ele passando ali pela coletoria de impostos, em Cafarnaum, ele chamou Mateus, que era Levi, disse simplesmente, siga-me, né? E a Bíblia diz que Mateus se levantou, deixou tudo para trás e começou a seguir Jesus. Isso está registrado tanto em Mateus quanto Marcos e Lucas também. Então, ser cobrador de impostos não era o problema em si. Observe, a gente está falando do Mateus ainda. O problema é como eles faziam isso. Não era necessariamente condenado a pessoa que cobrava impostos, mas a forma como faziam isso. Nós podemos ver isso, por exemplo, em Lucas, capítulo 3, quando João Batista está batizando as pessoas, chega também até ele os publicanos, né, os cobradores de impostos. E aí João Batista fala com eles assim, Lucas 3, versículos 12 e 13. Foram também os publicanos para serem batizados e perguntaram-lhe, mestre, que havemos de fazer? O que a gente tem que fazer para ser batizado? Respondeu-lhes, não cobreis mais do que é estipulado. Olha que João Batista não falou com eles assim, olha, abandone esse emprego, você está trabalhando para o governo. Não, ele não falou isso. Cobre o que é justo, só isso, só aquilo que é estipulado. O problema não era ser um funcionário público, um publicano, um cobrador de impostos, era a forma como eles faziam isso, né, desonestamente, né, cobrando acima do que era devido. Então agora nós já sabemos um pouco aí sobre Mateus e podemos então compreender a forma, né, o motivo pelo qual ele escreve o livro dessa forma, da forma que ele escreveu Mateus. Daí eu sugiro, inclusive, que vocês, no decorrer da semana, desses estudos, voltem os seus olhos para Mateus, nas suas leituras, para vocês fazerem bem o dever de casa, não é? Mas que forma, você pode perguntar, não é? Qual que é a forma que Mateus está escrevendo? Porque eu ainda não vi a forma. Nós temos aqui em Mateus, capítulo 28, o texto da grande comissão. Foi o texto que eu li aqui quando eu estive aqui em julho do ano passado, a partir do qual nós começamos o nosso estudo. Mateus capítulo 28, os versículos 19 a 20, temos essa conhecida grande comissão, que diz assim: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo,
ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. O versículo 20 nos diz então aqui que os discípulos de Jesus deviam ensinar todas as coisas que Jesus havia ordenado. Diante disso, devemos saber quais são essas coisas. Olha como que está tudo conectado, né? E daí surge então, quando a gente vai investigar quais são essas coisas, surge aqui a forma pela qual Mateus escreve o texto. Mateus divide o evangelho em 5 grandes discursos, 5 grandes sermões de Jesus. Essa é a forma que ele escreve o evangelho. Porque, gente, os livros da Bíblia, né, os autores, Deus não inspirou somente o conteúdo, mas também a forma que foi escrita, as palavras que foram escritas. Né. Existiam muitas outras coisas que Jesus fez, né, inclusive João vai dizer no final do Evangelho que se fosse registrar, né, nem todos os livros do mundo caberiam. Então foi necessário o quê? Escolher aquilo que foi, né, aquilo que seria registrado e a forma como isso seria registrado para que, abre aqui um parênteses, naquele tempo as pessoas não tinham todos uma Bíblia como nós temos hoje. Eles não tinham, quando chegavam na hospedagem, uma Bíblia lá do lado, né, como nós temos hoje. Então, a forma como isso seria escrito era proposital para que, ao ser lido, as pessoas absorvessem melhor esse conteúdo. Né? As pessoas conseguissem reter melhor esse conteúdo. Daí Mateus então escreve o Evangelho dividido em 5 grandes sermões, que na maioria termina com aquela fórmula assim: quando Jesus acabou de proferir essas palavras, quais palavras? O discurso, né, que ele acabou de falar. O primeiro deles, por exemplo, é o Sermão da Montanha. Abre comigo lá no capítulo 8, ou melhor dizendo, no capítulo 7, né, que é o final do Sermão da Montanha, Sermão do Monte. Capítulo 7, versículo 28, que diz assim, olha: quando Jesus acabou de proferir essas palavras, quais palavras? Né? O sermão, capítulo 5, 6 e 7. Estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina. Isso se repete lá no capítulo 11, versículo 1, capítulo 19, versículo 1, capítulo 26, versículo 1. Ou seja, era uma forma que Mateus utilizou, né, para amarrar o seu texto, né, para finalizar o seu texto, né, de uma maneira que as pessoas conseguissem captar melhor, né, o que estava sendo ensinado ali. Então, o primeiro é o Sermão do Monte, dos capítulos 5 a 7. O segundo é a comissão dos 12 apóstolos, né, que está no capítulo 10. O terceiro no capítulo 13, que são as parábolas de Jesus. Depois, no capítulo 18, ele fala sobre a comunidade cristã, né, como deveria ser. E no capítulo 24 e 25, nós temos o sermão escatológico. Né? Olha um termo técnico aí, né? Sermão escatológico. Às vezes a pessoa, quando fala sermão escatológico, aqueles que estão ouvindo pensam, nossa, que coisa poderosa, né? Sermão escatológico. Né? Ainda mais se a gente der essa ênfase assim, né? Mas é o sermão a respeito das últimas coisas. Né? Traduzindo, né, para o português, né, para o nosso vocabulário comum, é um sermão a respeito das últimas coisas. Lembrando que as últimas coisas começaram lá no tempo de Jesus, viu? Não diz respeito somente a coisas que não aconteceram ainda. Então, essa estrutura dividida em 5 partes sugere-nos que, como Mateus era um judeu e tinha como público também os judeus, ele estava fazendo o quê? Ele estava
retratando Jesus como um novo e superior Moisés. Um novo Moisés, só que superior, é claro. Esse tema, inclusive, é desenvolvido lá na carta aos Hebreus. Jesus é superior aos anjos, superior a Abraão, superior a Moisés. Por que ele está fazendo essa comparação? Justamente porque o público-alvo dele, né, primeiramente, eram os judeus. E aí, tal como Moisés, né, o ensino de Jesus parte de um monte, né? Moisés traz as leis do Monte Sinai. Tal como Moisés, Jesus também profere os seus 5 discursos, semelhante aos 5 primeiros livros da Bíblia, né, que são os livros atribuídos a Moisés, conhecido como o quê? O termo técnico, Pentateuco, né? Se refere aos 5 primeiros livros da Bíblia. Então observe as comparações, né, que são inevitáveis quando nós descobrimos quem é Mateus, o público para o qual ele estava escrevendo, a intenção dele escrever. Ele está querendo dizer que, olha, começou um novo tempo no povo de Deus. E assim como o povo de Deus oficialmente começa a partir de Moisés, né, porque antes você tinha a família de Abraão, Isaque e Jacó, né, mas como nação, com uma constituição, começa a partir de Moisés, quando eles têm a constituição, né, que é a própria Bíblia. Então, Mateus está trazendo para nós o quê? Olha, começa agora um novo momento, né, uma nova fase para o povo de Deus. E nós temos o Moisés também, só que é superior, né, e ele fala do monte também. E ele traz esses 5 grandes discursos semelhantes aos 5 livros de Moisés. Porém, entre esses 5 partes, né, os 5 grandes discursos, nós temos muitas outras informações também. Não é somente isso. Né? Temos muitas informações e ensinamentos que nós vamos ver. A começar, meus irmãos, com a noção de que, se por um lado Mateus era um judeu e tinha como objetivo escrever para os judeus, né, mostrando que Jesus era o Messias prometido, é por isso que todas as vezes que você vai ler Mateus, você vai ver assim, muito aquela frase assim: isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta. Você vai ver muito isso, principalmente no início ali, porque Mateus está mostrando para eles, para os judeus, que Jesus era o Cristo, o ungido de Deus, aquele que haveria de vir. Porque naquele tempo, pasmem-se, mas tinha muita gente que falava que era o Cristo. Sabia? Surgia de vez em quando um lá falando: eu sou o Cristo. Até nos nossos dias tem, vocês sabiam? O famoso aí, Henrique Cristo, né? É, isso mesmo. E até hoje, os judeus esperam o Messias. Até hoje eles estão esperando. Olha, a ficha não caiu ainda para eles, né? Que ele veio, não é? E Mateus escreveu dessa forma para mostrar para eles: olha, Jesus é o Messias prometido. Mas, por outro lado, nós temos também evidências de que também a sua intenção era trabalhar a ideia de que o Messias não veio só para eles, mas veio para o mundo todo. Né? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. É a promessa que Deus fez para Abraão. Vejamos, né, 2 exemplos aqui. Né? O primeiro termina com a grande comissão, né? Porque na grande comissão Jesus ordena os discípulos a irem por todas as nações. Não é somente agora na pequena comissão, que está lá no capítulo 10, Jesus fala o que com eles? Olha, não vão a outros lugares a não ser as ovelhas perdidas da casa de Israel. No capítulo 10, Jesus fala isso depois que ele escolhe os 12. Vocês só vão entre as ovelhas perdidas da casa de Israel. Não vão até outros povos. Mas lá em Mateus capítulo 28, Jesus fala assim: agora vocês podem ir por todo o mundo, por todas as nações. Olha a ideia de que o Messias não era somente para eles,
mas era para o mundo todo. Em segundo lugar, por exemplo, nós temos, na verdade tem outros exemplos aqui, temos os magos que vieram de onde? Vieram do Oriente para adorar Jesus. Mateus capítulo 2, versículos 1 a 12, pessoas de outros povos reconhecendo que Jesus era o Messias. Eles vieram adorar, né, o rei dos judeus. Entre os próprios judeus, eles não estavam, né, se atentando para isso, mas vieram pessoas de outros povos para adorar, né, Jesus. Depois nós temos lá no capítulo 8, o próprio Jesus falando assim que muitos viriam do Oriente e do Ocidente e que tomariam lugar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Olha Mateus incutindo neles a ideia de que Jesus não veio somente para eles, é o Messias prometido para todas as nações, para todos os povos, não é? E tem também outros textos também aqui que falam sobre isso, né? Assim, então, nós começamos a nossa jornada aqui no Evangelho segundo Mateus, tendo aí, né, como foco que Jesus é o Cristo, né, o Rei, o Filho de Deus prometido para todos os povos, né, não somente para os judeus. E a primeira coisa que Mateus faz aqui, ao trazer essa genealogia, é nos ensinar basicamente 3 coisas. A primeira delas, Mateus faz uma transição entre o Antigo e o Novo Testamento. Lembra lá do leitor que se deparou com essa Bíblia? Lá, né, porque só tem o Novo Testamento. E aí, se ele for, né, aprofundar na sua leitura, saber mais informações, ele vai precisar do Antigo Testamento. E quando ele lê o Antigo Testamento, isso vai demorar um pouco, é claro, né? Ele precisa de uma transição, não é? Para conectar. Então, em primeiro lugar, Mateus fornece essa transição aqui entre o Antigo e o Novo Testamento. Mas Mateus também, ele nos mostra que Jesus é o filho da promessa feita a Abraão, né? A respeito do descendente que abençoaria todas as famílias da terra. Não é sem propósito que Mateus faz essa conexão. E, em terceiro lugar, ele prova que Jesus é o filho de Davi e tem direito legal ao trono. Porque quem ocupava o trono naquela época não era um descendente de Davi, um descendente legal. Quem reinava ali era quem? Era o rei Herodes. E aí tem todo um contexto que levou Herodes ao poder, né? Herodes nem do povo de Israel ele era um descendente dos Edomitas, né? Uma nação vizinha de Israel. Ele era, né, chamado então de um idumeu, né? Porque era descendente dos Edomitas, um povo que não tinha muita amizade com o povo de Deus. Pelo contrário, eles quando podiam, assim, eles castigavam, sabe, o povo de Deus, né? Jogava pedra e tudo mais, blasfemava, fazia aquelas coisas todas, né? Então observe aqui que a intenção de Mateus era justamente isso, né? Fazer uma conexão, né, com o Antigo Testamento, mostrando que Jesus era o filho da promessa Abraão e que ele, por ser filho de Davi, descendente direto, ele tinha direito legal ao trono. Isso era extremamente importante para os judeus, pois o Messias deveria cumprir alguns critérios que incluíam ser, né, descendente direto de Davi. Se você também for um leitor mais curioso, você vai ver que no Novo Testamento nós temos 2 genealogias a respeito de Jesus. Temos uma em Mateus e temos outra lá em Lucas capítulo 3, se não me falha a memória. Só que elas são diferentes. Elas são diferentes. Por que elas são diferentes? Porque Mateus, ele traça a genealogia de Jesus até Abraão, não é? Partindo da família de José, né? O texto que nós lemos, ele fala o quê? Né? Ele fala assim, lá naquele versículo 16 que nós lemos:
E Jacó gerou a José, marido de Maria, né, da qual nasceu Jesus. Então ele traça a genealogia de Jesus a partir de José. Né? José é um descendente direto de Davi, a partir de Salomão, que era um filho de Davi, não era? Mas se você for olhar a genealogia registrada por Lucas, Lucas já não escreveu para necessariamente o povo judeu, mas ele já tinha uma perspectiva mais abrangente. Ele escreveu para pessoas fora daquele contexto. Então ele traça a genealogia de Jesus até Adão. Até Adão. Só que ele não pega aquela linha que vai até Davi por meio de Salomão. Ele pega uma outra linha que vai até Davi por meio de um outro filho dele que chamava-se Natã, que era um profeta. Se você ler a história de Davi, lá no 1 Samuel, 2 Samuel, você vai ver que ele teve outros filhos. Entre eles está também Natã. Então, a família de Jesus, chegando até Davi, ela chega por dois braços. Um através de Salomão, que era o rei, e outra através de Natã, que era o profeta. É uma curiosidade assim, interessante para você, né, reparar lá, para mostrar que Jesus de fato era o descendente direto de Davi. Então observe que o versículo 1 começa enfatizando que Jesus era filho de Davi, filho de Abraão. Em seguida ele traça a partir de Abraão todo o caminho até Jesus. Nós vamos ver aqui então rapidamente essa transição entre o Antigo e o Novo Testamento. Hoje a gente está fazendo o quê? A gente está expondo o contexto, né? Então essa seria a parte primeira da genealogia de Jesus. E depois a gente vai, né, na semana que vem, observar alguns nomes importantes aqui nessa genealogia, tá bom? Hoje a ideia é introduzir. Nosso primeiro ponto aqui, com base na genealogia de Jesus, é considerar a transição entre o Antigo e o Novo Testamento para que o leitor ele se familiarize com, né, o pano de fundo que Mateus escreve, né, tanto o contexto histórico, religioso e político prevalecente nos dias de Jesus. Porque entre o último livro do Antigo Testamento, qual que é mesmo? O último livro, Malaquias, né, do Antigo Testamento. Entre o último livro do Antigo Testamento e o nascimento de Jesus, existe um espaço de aproximadamente 400 anos. 400 anos. E muitas coisas aconteceram nesse espaço de 400 anos. A gente só vira a nossa página, né? Malaquias termina aqui, a gente vira Novo Testamento, começa Mateus. Né? Mas você pode escrever 400 anos. E nesses 400 anos muitas coisas acontecem. Por exemplo, surgiram nesses 400 anos alguns grupos religiosos, como os fariseus, como os saduceus, os essênios, de onde João Batista vem, né? Surge as sinagogas, surge até mesmo os publicanos, que nós já comentamos. Porque você lê o Antigo Testamento, não tem esses termos fariseus, saduceus, essênios, sinagoga, o que é isso? E Jesus direto está numa sinagoga, não é? Sempre, né, às vezes, arrumando alguma confusão, porque ele está, né, pregando a palavra de Deus. E quando ele fala, o Espírito de Deus está sobre mim, né, esse texto se cumpriu, o povo fica doido, né? Pega pedra, como é que é apedrejar ele. São termos, são conceitos, são instituições que não tinham no Antigo Testamento, que surgem nesse período aí. E aí Mateus faz essa transição para o Novo Testamento, mostrando que Jesus é a conexão entre o Antigo e o Novo Testamento, né? Porque ele é o Messias. A propósito, né, Cristo, Jesus Cristo. Cristo não é um sobrenome. Às vezes a gente acha que se Jesus fosse assinar ele, Jesus Cristo da Silva. Não. Cristo não é um sobrenome igual a gente tem, né, sobrenome. Cristo é um título, na verdade. É Jesus o Cristo. Não é igual no Antigo... Você tem, por exemplo, no Antigo Testamento, fala-se de Faraó. Faraó não era o nome da pessoa, né?
Faraó era o título que se dava àquele que subia, né, no trono. Igual nós temos hoje, presidente não é o nome da pessoa que está lá, né? E nem dos outros anteriores. Presidente, né, é um título, um cargo, né, que ele está ocupando, né? Jesus Cristo, ou seja, é simplesmente Cristo, é a tradução do termo hebraico que significa Messias, a palavra Messias, né, no Antigo Testamento era Messias, que significa o ungido. Então Jesus Cristo é Jesus o ungido, ou seja, Jesus o escolhido por Deus, né, porque ele é o Filho de Deus. Então quando você lê Jesus Cristo, pense isso, né, que nós estamos falando de Jesus, de Cristo como um título, não como uma continuação do nome, até porque naquele contexto não tinha sobrenome. Como que as pessoas identificavam então um ou outro? Jesus, uma expressão que era comum, Jesus Bar José, Jesus filho de José, Simão Bar Jonas, Simão filho de Jonas, que é o apóstolo Pedro, né? Então, tanto essa expressão Bar ou então Ben, né, tinha esse sentido de ser filho, né? Não falava-se Leila Chaves Cunha, né? Leila, filha de José. Era assim que se falava, né? Esse conceito de sobrenome é novo na história na história da humanidade, né? E de certa forma, não sei se é interessante, mas acaba desconectando, né, dos nossos ancestrais, vamos assim dizer, né? Mas também o pai estava me contando assim que o bisavô dele era Ezequiel. O avô era Luiz Ezequiel. E era normal usar o segundo nome como o nome do pai. Contando a história. Talvez isso tenha a ver com isso também. Sim, pode ser uma influência, né, dessa cultura, né, desse pensamento, né? Então, Jesus, naturalmente, ele seria chamado, né, Jesus Bar José, Jesus filho de José, né? Mas a genealogia então estabelece as bases para mostrar que Jesus como um Cristo, né, então, ele é o filho da promessa, ou seja, o pacto do Senhor com Abraão prometeu que nele, né, seriam benditas todas as famílias da terra. Gênesis capítulo 12, vamos ver? Capítulo 12, versículo 3, né, só para a gente caminhar aqui para o final. E aí depois eu deixo uns exercícios para vocês levar para casa. E aplica a prova semana que vem. Gênesis capítulo 12, versículo 3. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Essa é a promessa que Deus fez para Abraão. E Jesus é o cumprimento dessa promessa, porque ele é o descendente direto de Abraão, né? A descendência, a linhagem, né, de Abraão, ela vem por meio de Isaac e não de Ismael, né? E depois a genealogia continua de Isaac para Jacó e não Esaú. Só que Jacó, ele tem 12 filhos, né? Desses 12 filhos, um daria prosseguimento para essa genealogia que chegaria em Jesus, né? Abre comigo lá no capítulo 49 de Gênesis, o versículo 10, diz assim, eu vou ler para a gente, né, caminhar aqui, prosseguir. Gênesis capítulo 49, versículo 10, mostra que a linhagem, né, a genealogia de Jesus, do Messias prometido, viria a partir de Judá. Fala assim, isso é né, Jacó falando para os seus filhos, né, quando ele está ali já à beira da morte, né? E aí no versículo 10 ele fala assim, o cetro não se arredará de Judá,
nem o bastão de entre os seus pés até que venha Siló. Siló tem uma conotação de o trono, e a ele obedecerão os povos. Olha, é uma promessa de que o cetro se refere ao quê? Né, o cetro do rei. Não se arredará de Judá. Judá era o filho de Jacó. Né? Um deles, né? Eram quantos? 12, né? Que formou o Estado de Israel, as 12 tribos de Israel. Desses 12 filhos, né, a genealogia seguiria por meio de Judá. Daí a necessidade de mostrar que Jesus era o filho de Davi. Né? Por quê? Porque o cetro seguiria dessa genealogia, dessa linha. Não é? E essa linha, gente, essa genealogia, se você for pegar, ela vai dar lá naquele texto de Gênesis capítulo 3, né? Onde Deus fala para a mulher, né, que para a serpente, que da semente da mulher nasceria um que pisaria a cabeça da serpente, da semente. Essa semente, né, que vai percorrer toda a história da Bíblia. Ela é o fio condutor que conecta toda a Bíblia. É a promessa que Deus fez lá também para essa mulher, né, que no caso, né, falando para a serpente, né, que da mulher nasceria uma semente que pisaria a cabeça da serpente. Claro que pisar a cabeça da serpente não quer dizer você pisar ali, né? Eu nem recomendo vocês fazerem isso. Mas é a ideia de cabeça como governo. Né? A serpente governava, começou a governar a partir dali. O mundo jaz do maligno. Mas Jesus faz o quê? Ele destitui Satanás do seu poder. Ele pisa a cabeça da serpente. Deu até um efeito assim, né? Mais poderoso, né? Ou seja, ele é a semente, ele é o descendente de Abraão, ele é aquele prometido, né, que viria de Isaac, Jacó, né, de Judá, e depois da promessa que foi feita também para Davi, lá em 2 Samuel, né, que fala também sobre Deus estabelecendo eternamente o trono de Davi, né, através de um descendente. E esse descendente, vez ou outra, as pessoas olhavam, surgia um rei assim, melhorzinho um pouquinho, será que é ele? Não. Quando pensa que não, o rei fazia uma besteira ali, fazia uma coisa errada que só Jesus. Né? As pessoas olhavam para um, para outro, pensando que poderia ser o Messias, olhando para os grandes, quando na verdade Jesus chega num lugar bem humilde, né? Olhando para onde tinha holofotes, né? Que era Jerusalém, mas esquecendo que o Messias viria, né? Nasceria em Belém, né? Onde ninguém dava muita bola, assim. Não tinha muitas curtidas Belém. Não tinha muitos likes, mas foi de lá que veio o Messias. Então o que a gente aprende aqui hoje, meus irmãos? Há uma frase que diz o seguinte: a Bíblia interpreta a si mesma. Né? Por isso que a gente precisa conhecê-la para compreender como as promessas de Deus se cumprem, né? e descobrir, né, que dessa forma nós podemos descansar em Deus. Quando você olha para essa genealogia, para isso que nós vimos aqui, nós chegamos a essa conclusão de que as promessas de Deus se cumprem. Então a gente pode descansar nele. Em segundo lugar, nós aprendemos que Deus, ele conduziu a história até a chegada do Messias. E olha que tem episódios que a gente pensa assim, se você for acompanhando aquela narrativa do Antigo Testamento, essa família, essa genealogia, você vai falar assim, vai acabar, não tem mais jeito. Mas Deus, né, ele está ali por trás, né, conduzindo a história. E isso nos dá segurança em saber que ainda hoje a história não está caminhando como um trem desgovernado. A história não está caminhando. Ainda que a gente olhe para o lado e fale assim, gente, onde que isso vai dar? É porque a nossa visão, às vezes, está sendo, né, a gente está olhando de baixo, né, por baixo. Quem faz ponto cruz aqui sabe, né, que quem olha por trás assim não vê que não dá nada, né? Ponto cruz, vocês sabem o que é, né? É isso mesmo que chama aqui, né? Aquele bordado que faz, né? Mas quem olha de cima vê que tem uma lógica em tudo isso. É aquela música do tapeceiro, né?
do Estênio Márcio, eu acho, ou do João Alexandre. Ou seja, Deus está conduzindo a história, meus irmãos. Ele conduziu a história até a chegada do Messias prometido, e a história não está como um trem desgovernado. Pelo contrário, todas as coisas cooperam para a glória de Deus e para o bem daqueles que amam ao Senhor. Amém? Alguma pergunta? Judá era o primeiro filho de Jacó ou não? Estou tentando descobrir. Judá não. Não? Isso aí tem um negócio muito interessante nisso também. Judá é o quarto filho. Só dar um spoilerzinho aqui de uma coisa que nós podemos abordar. E Judá era filho de quem? De Raquel ou Lia, né? Ele era filho de Lia. Lia era quem? Jacó era no alfabeto, ele amava Raquel e Lia, né? Piadinha. A Lia era a esposa rejeitada de Jacó, mas não de Deus. Foi através dela que vem, né, o condutor da genealogia que vai chegar até Jesus. Se você ler a história de Jacó e Lia, quando ela é engravida e dá a luz a Jacó, é o momento que ela se vira para Deus. Né? Que ela fala assim, agora eu louvarei ao Senhor. Né? Porque tem um mistério sendo desvendado ali naquela história. Ela é rejeitada por Jacó, mas é escolhida por Deus para trazer, né, aí a família do Messias. Vamos orar? Ou tem mais alguma dúvida? Vai anotando as dúvidas aí, as questões. Sim, a tarefa era, na verdade, é uma forma de prender a atenção de vocês. Tô brincando. Não, a ideia é que vocês façam isso, que vocês leiam no decorrer da semana para que o texto comece a fazer parte de vocês. Sabe, aquela ideia de... No início a gente fica assim meio abalado, né? Vou pegar aqui uma figura do Vygotsky, né? Um teórico da pedagogia, né? Ele usa uma ilustração de uma pedra lançada num lago que forma aquelas ondas, né? Até a pedra chegar lá no fundo e se acomodar. E aí aquela pedra já faz parte do lago. Olha que coisa bonita, né? Poética. Então, às vezes as informações são assim, quando você se depara com a informação, ela dá uma chacoalhada na gente, mas depois ela se acomoda, né? E faz parte da gente também. Assim como a pedra faz parte do lago depois, né? O conhecimento também da Bíblia vai se tornando parte de nós também. E nós vamos cada dia mais, né, nos apropriando daquilo que Deus tem para nós aí a partir da sua palavra. Amém? Vamos orar? Pode ser? Vamos ficar de pé então? Semana que vem a gente continua com a nossa jornada aqui em Mateus. Espero que dure uns 10 anos, quem sabe. É mesmo, dizem que o Martin Lloyd Jones pregou no livro de Romanos cerca de 10 anos, todos os domingos. Falei, gente, só Deus mesmo, né? O cara tem muita bagagem, muito conteúdo, né? Eu acho que ele pregava palavra por palavra, né? Mas isso para a gente ver a riqueza, né? As palavras não foram escolhidas aleatoriamente para ser escrita a Bíblia. Tinha um propósito em tudo isso, né? Te damos graças, ó Deus, em nome de Jesus, por Tua palavra. Por meio dela nós somos instruídos. Por meio dela nós crescemos em graça e conhecimento. Que essa palavra, Deus, venha frutificar nas nossas vidas, nós te pedimos, Pai. Que venhamos de fato aprender e colocar em prática, Deus, essa confiança no Senhor, de que o Senhor está conduzindo todas as coisas, assim como fez para a chegada do Messias, nosso Senhor Jesus, nosso Salvador. Leva-nos em segurança para os nossos lares e prepara os nossos corações no decorrer desse dia, para hoje à noite, juntos, adorarmos o Senhor e nos deleitarmos também na mesa do Senhor, onde nós vamos participar da ceia do Senhor, Pai. Obrigado por essas famílias que aqui estão, Senhor. Sê com elas, te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém.